Olá pessoas, sejam bem-vindas ao novo vídeo. Confira a seguir 30 coisas que você não sabia em 10 minutos. Geralmente, as aves e seus filhotes costumam dormir todos enrolados num ninho. Não é o caso das corujas bebês. Suas cabeças são muito grandes em relação ao resto do corpo, então a maioria deles preferem dormir deitados de bruços. A Indonésia é conhecida por abrigar muitas espécies exóticas de insetos, e é lá que vivem as mariposas Creatonotus ganges, que têm uma aparência assustadora, mas são inofensivas. Ela possui uma espécie de tentáculos, e é exatamente por eles que os machos exalam seus feromônios para atrair as fêmeas. Todo mundo já deve conhecer a Starbucks e seus incríveis cafés, mas você sabia que seu nome é referência ao imediato Starbuck, personagem do romance Moby Dick, escrito em 1851 por Herman Melville? Os carros voadores que sonhamos há tanto tempo estão cada vez mais próximos da realidade. Hoje, já podemos encontrar o Air Car, um modelo que transforma um veículo convencional numa pequena aeronave. A conversão leva apenas 3 minutos e tem capacidade para transportar até 2 passageiros. No nosso cérebro, a serotonina é um neurotransmissor que nos deixa felizes. Mas você sabia que em grande quantidade essa substância pode ser tóxica? Aliás, esse é um dos principais componentes do veneno de vespa, e só de tocar nela já produz uma dor intensa. Quase todos os filmes e séries têm dublagens em diferentes idiomas, e no caso de Lorax, o ator estadunidense Danny DeVito teve que dublar o personagem em alemão, italiano, catalão e espanhol. ¿Eres una mujer? Me llamo Nochelina, Sveres Gleitzing. Zervatistru. Zervatistrubil. Quando pensamos no urso polar, logo imaginamos um enorme animal branco e peludo. Mas a verdade é que eles não são exatamente assim. Na verdade, os pelos desse animal são totalmente transparentes, semelhantes à fibra óptica. O que ocorre é que os pelos possuem bolhas de ar para isolar o frio. Essas bolhas retêm a luz solar, dando a ilusão de que eles são brancos. Além dos humanos, alguns animais também viajaram para o espaço. Por exemplo, uma gata, enviada pela França, que foi o primeiro e único país a enviar essa espécie para fora do planeta. O nome dessa felina era Félicité e voltou sã e salva da viagem. No Japão, existe uma competição incomum de guerra de travesseiros. É organizada todos os anos em uma pequena cidade ao sul de Tóquio. Há alguns turistas que preferem ficar em hotéis pouco convencionais, como por exemplo o Vlot Camp, na Bélgica. Este complexo, bastante original, oferece estadias em tendas que flutuam em jangadas num grande lago. Muitos insetos são capazes de se assemelhar a outros animais e dessa forma conseguem desorientar os seus predadores. E a mariposa Atlas gigante é uma especialista nesse assunto. Na ponta de suas asas tem um desenho que se parece com a cabeça de uma cobra. É uma espécie de camuflagem que ajuda esses insetos a sobreviver na natureza. Durante o século XIX, era comum encontrar objetos de vidro verde feitos de urânio. São peças que brilham sob a luz negra, mas por conta dos níveis de radiação, não é seguro armazenar comidas e bebidas nesses recipientes. Então, hoje elas servem apenas para exposição. Os cazaques praticam um tipo único de caça utilizando águias. São domesticadas e treinadas para caçar animais selvagens como lobos, lebres e raposas. Você já viu uma nuvem de chapéu? Isso que você vê, na verdade, é uma nuvem em cima da outra. A de cima se chama Pillows e comumente aparece acima de nuvens maiores quando há instabilidade atmosférica. Estas são as raças de cães e gatos mais caras que existem. Em média, o Norwich Terrier e o Mastim Napolitano são vendidos por $3.500. Os gatos não ficam muito atrás. O mais caro é a raça Savannah, que oscila entre $1.500 a $50.000. E pensar que tem tantos animais igualmente lindos precisando de um lar. Esse homem melhora os filmes de Hollywood colocando sua gata neles.
Trata-se de Lizzie, uma gatinha preta mais conhecida na internet como Owl Kitty. Em seu último vídeo, podemos vê-la no universo de Jurassic Park. E escute como ela ronrona. Deixaremos o link de suas redes para que você possa vê-la em mais vídeos divertidos. Quando a Rainha Elizabeth II visitou o set de filmagens da série Game of Thrones, os fãs pediram para que ela tirasse uma foto sentada no trono de ferro, mas ela recusou terminantemente. A rainha está proibida de se sentar em um trono estrangeiro. Você sabia que os castores são animais muito limpos? Eles frequentemente usam suas patas e unhas para pentear e lavar seus pelos. Observe como a bagagem é arrumada nos compartimentos de carga de um avião. Apresentamos a vocês a Igreja Torta de Ropoto na Grécia. Ela ficou nesse estado depois que em 2012 o terreno onde foi construída afundou. Observe a dificuldade dessa pessoa em caminhar sem cair no chão. Tenha muito cuidado ao pisar em poças nas florestas. Neste vídeo, você pode ver como elas podem ser profundas e perigosas. Este é Sean Shannon, o homem que fala mais rápido. Pronuncia 655 palavras por minuto. Esta animação nos mostra em tempo real quanto tempo leva para a luz viajar do Sol até Mercúrio. Pouco mais de 3 minutos. Para a Terra, 8 minutos. E para Plutão, mais de 5 horas. Você sabia que alguns caminhões de bombeiros possuem volante traseiro independente? Isso ajuda o caminhão a se mover com mais agilidade e será mais fácil manobrar em curvas em pequenas áreas. Veja como a poeira se desprende de uma raquete a centenas de quadros por segundo. O vídeo foi feito por Legendary Shots. É assim que o caracol da espécie Conidae caça suas presas. Parece que está hipnotizando. Ele injeta uma toxina que paralisa qualquer peixe próximo a ele. Os peixes ficam imediatamente incapacitados. Observe como esta dupla de mergulhadores dançam balé, jogam futebol e até mesmo surfam debaixo d'água. Esses vídeos incríveis pertencem a Andrew Riseborough, um freediver que com um amigo gravou essas incríveis cenas de cabeça sob o gelo congelado de um lago em Ontário, no Canadá. Este é Jetson One, um drone elétrico pessoal com capacidade para um ocupante e que pode voar a 100 km por hora, embora, devido à sua bateria, só permite estar no ar por 20 minutos. E é assim que captura os movimentos dos gatos para animá-los em filmes e jogos de videogame. São guiados por muitos obstáculos que ajudam a obter uma gama completa de movimentos. Este é Dong, a maior batata do mundo. Foi cultivada por acaso na Nova Zelândia e pesa 7,9 kg. A mariposa amazônica tem um dos casulos mais estranhos e bonitos do mundo. Ele envolve a crisálida em uma espécie de malha aberta que se pendura em um longo fio de seda na parte inferior de uma folha. Você sabia que o rabo dos coelhos não é só esse pompom? Esta é só a ponta. Tem mais rabinho embaixo das suas camadas de pelo. Se você duvida, aqui podemos ver uma foto de seu esqueleto. Neste vídeo do canal Homem Micro, podemos ver através de um microscópio como as folhas liberam oxigênio em tempo real. Esses são os criativos pratos que Laleh Mohamed prepara para o seu filho. Tudo começou quando um dia preparou umas panquecas em forma de leão para que ficassem mais atraentes. Ele gostou tanto que continuou fazendo pratos mais elaborados. Esta é a bola de futebol mais antiga encontrada até agora, data o ano 1540. Ela tem a metade do tamanho de uma bola convencional e é feita de bexiga de porco. Observe como Steve Girault grava um comercial para uma empresa de alimentos. Ele construiu um dispositivo que controla a queda dos ingredientes de forma ordenada. Este é o Tan. É considerado o maior crocodilo em cativeiro. É uma raça híbrida entre um crocodilo de água salgada e um crocodilo siamês. Pesa cerca de 1000 quilos e está localizado no Adventure Park, no sul da Califórnia.
Você sabia que é possível dobrar uma rocha? Essas rochas flexíveis são chamadas itacolomitas. Têm a textura e a dureza comum das pedras, mas se dobram e flexionam. Você sabia que quando o cubo mágico foi inventado, o matemático garantiu que nem o mestre de matemática conseguiria resolver o cubo em menos de um mês? Hoje sabemos que ele errou feio. Os animais aquáticos têm diferentes métodos de comunicação entre si, e um dos mais curiosos e engraçados são os das morsas, que geram ruídos tão altos com suas nadadeiras dianteiras que mesmo a muitos metros de distância, outras morsas podem escutá-los. Isso que você está vendo é um embrião de crocodilo capturado pela técnica de imunofluorescência. A topeira nariz de estrela é capaz de sentir cheiro debaixo d'água. Ela exala milhares de pequenas bolhas pelo nariz e depois inala novamente, extraindo as moléculas de cheiro. A borboleta Vanessa dos Cardos, apesar de ser minúscula, é capaz de voar 14 mil quilômetros quando migra da África para a Europa. Este é um cisto primário de epitélio pigmentar. Cisto é um tumor formado por uma bolsa fechada com membrana própria que normalmente se desenvolve em uma cavidade ou estrutura do corpo. Esta é a cadeira inteligente Propylo da Nissan, projetada para que as pessoas permaneçam sentadas enquanto se movem em longas filas de espera, mantendo uma distância fixa e navegando em um caminho definido. As moscas-cobra são facilmente reconhecíveis por terem o pescoço articulado e serem capazes de levantar a cabeça acima do corpo, como uma cobra prestes a atacar. Embora as fêmeas adultas pareçam ter um longo ferrão, as moscas-cobra não picam e nem ferroam. São inofensivas para os seres humanos. O maior cubo mágico do mundo até a data deste vídeo é de 2,5 metros por 2,5 metros. Foi construído pelo Shopping Nina Mall na China, no dia 28 de março de 2021. Para estudar melhor o impacto dos poluentes nos órgãos dos peixes, um grupo de cientistas taiwaneses modificou o genoma de algumas carpas com DNA de água-viva, resultando em peixes que brilham no escuro. Você pode até comprá-los nesta página. A que animal você acha que pertence esse esqueleto? De um dinossauro aquático? Estes são os restos mortais de uma baleia-orca. Essa é uma estrutura em 3D gerada por computador do SARS-CoV-2. Este adorável animalzinho é um Hylomis primos dos musaranhos e dos ouriços. Existem há 15 milhões de anos e mede de 12 a 30 milímetros. Algumas espécies de caranguejos eliminam o excesso de água salgada que ingerem ao comer algas marinhas, cuspindo pequenos jatos de água. Aposto que você não conhecia as uvas Black Sapphire. Esta variedade de uva não tem sementes, mas tem uma característica incomum. São longas e lembram berinjelas. Esta é a lagarta chifre de diabo e tem esse nome devido às suas extensões peculiares em forma de chifre que tem atrás de sua cabeça, geralmente crescendo até 16 centímetros. Sua metamorfose a torna uma das maiores mariposas da América. Olhando assim, parece que esta tartaruga está tentando acordar seu amigo, não? Na verdade, é apenas um estranho ritual de acasalamento. Este é o relógio Clock 2, criado pela agência de designer Bigger the Funk. Um relógio onde os números foram substituídos por uma espécie de sopa de letrinhas que se acende para formar palavras que indicam as horas. O mercúrio é o único metal em estado líquido à temperatura ambiente. Aqui você pode vê-lo congelado no estado sólido e aqui, mais uma vez, retornando ao seu estado líquido. Esta fotografia incrível de um gavial macho ajudando seus mais de 100 filhotes a atravessar o rio foi tirada pelo fotógrafo indiano da vida selvagem Dhritima Mukherjee. Essa curiosa cafeteria se chama Harry, onde você pode tomar café acariciando alguns ouriços. Está localizado em Tóquio, no Japão, e para acariciá-lo você deve pagar uma taxa de quase $10. Observe como são colocados os cabelos sintéticos das bonecas.
Observe a quantidade de seiva que sai desse pinheiro branco depois de cortado. Isso acontece nos meses quentes, quando as árvores aumentam a produção de seiva para aumentar nutrientes e usá-los em tempos de escassez. Embora os crocodilos sejam quase sempre silenciosos, eles emitem rosnados e gritos de socorro. Na verdade, são os répteis que mais vocalizam no mundo. Acredita-se que tenha mais de 20 sons para se comunicarem com os outros de sua espécie. Algumas espécies de tubarões botam ovos para se reproduzir, mas o mais interessante é o formato dos ovos. São chamados de bolsas de sereia e, em essência, são semelhantes aos ovos de galinha, mas a aparência de uma cápsula alienígena. Observe esta impressionante ponte para pedestres na Inglaterra. É chamada de Gateshead Millennium Bridge e é considerada a única ponte inclinável do mundo. Foi projetada pelo estúdio de arquitetura britânico Wilkinson Eyre. Tem 126 metros de comprimento e quando um navio precisa passar por baixo dela, ocorre um autêntico espetáculo de engenharia. Esta torre elétrica foi projetada para se parecer com um grande robô de neon, capaz de expressar humores. Se chama Colosso e foi criada em Buenos Aires por um artista argentino chamado Doma. A estrutura metálica tem quase 150 metros de altura. As luzes de neon estrategicamente instaladas nas vigas são as responsáveis por dar vida à torre elétrica, principalmente à noite, quando brilham e criam padrões de gestos. Você sabia que um grupo de cientistas, a cada 20 anos, desenterram garrafas que um botânico escondeu há mais de um século atrás? É um experimento que busca determinar por quanto tempo a semente de uma erva daninha pode sobreviver no solo. Uma universidade de Michigan chamada William Bell enterrou 20 garrafas em diferentes lugares do campus. Suas regras eram simples. A cada 20 anos, os cientistas do Departamento de Botânica devem tirar apenas uma para verificar se as sementes ainda podem germinar. Você sabia que no Japão medieval, os samurais não eram apenas homens? As mulheres nascidas na classe social samurai aprenderam artes marciais e algumas treinaram na batalha para proteger sua família e comunidade. E por falar nesses guerreiros, você sabia que existia um samurai de origem africana? O nome dele era Yasuke e ele foi o primeiro estrangeiro a receber esta homenagem. Quando um pato come ovas de peixe, algumas delas conseguem sobreviver à intensa viagem pelo trato digestivo e saem intactas. Embora soe um pouco nojento, isso explica porque alguns peixes aparecem misteriosamente em alguns lagos e tanques. A Fundação Bill e Melinda Gates investiu mais de 200 milhões de dólares desde 2011 para inventar banheiros com novos protótipos que promovem o tratamento ecológico dos resíduos. Estes não precisam de água ou estar conectados a um ralo para funcionar. Alguns deles funcionam com energia solar, enquanto outros são capazes de gerar energia a partir de resíduos em protótipos capazes de gerar água limpa que pode ser usada com segurança para lavagens das mãos. Você conhece os figos? Porque esses não são frutas e nem vegetais. São flores de figueira. São chamados de infrutescência, que é um conjunto de frutos pequenos originados de muitas flores separadamente. Uma das principais atrações do Parque Crocosaurus Cove na Austrália é a Jaula da Morte, uma piscina com um cilindro oco e transparente onde se pode observar esses animais nadando. Alguns crocodilos medem mais de 6 metros. Observe como este homem prende a respiração por 24 minutos e 33 segundos debaixo d'água. Budimir Buda Sobat, de 54 anos e nascido na Croácia, conseguiu bater este novo recorde mundial. Deixaremos o vídeo completo na descrição. Você sabia que os guepardos são mais rápidos que os carros esportivos? O guepardo pode atingir uma velocidade de 114 km por hora em apenas 3 segundos. As plantas marinhas produzem 60% do oxigênio do planeta, especialmente uma espécie chamada fitoplâncton, um grupo de micro-organismos vegetais. Baleias azuis bebês ganham peso a uma taxa de 90 kg por dia.
As abelhas melíferas se revezam por turnos para dormir, entre 30 minutos a 1 hora cada noite. Algumas outras espécies dormem fora da colmeia sobre a vegetação. Este é o cão mais rápido a fazer 100 metros no patinete. Ele foi apelidado de Jump the Dog e obteve um recorde mundial. Ele é um especialista em andar de skate. Observe você mesmo. O primeiro piloto afrodescendente do Exército dos Estados Unidos foi Millie Bailey, que serviu na Segunda Guerra Mundial. No ano passado, realizou um de seus maiores sonhos, comemorar seu 100º aniversário saltando de paraquedas. Em Osaka, no Japão, os telefones públicos estão desatualizados devido aos celulares, então as cabines telefônicas foram convertidas em aquários. Conheça agora o peixe pelicano, um estranho animal com uma boca exageradamente flexível. Tem a forma de uma enguia, mas pode devorar presas maiores. Ele expande sua mandíbula como se fosse uma sucuri. Criaturas abissais raramente são vistas por humanos. As que aparecem é porque se enredaram por acidente nas redes dos pescadores. Aparentemente, este pequeno búfalo não estava de bom humor para ser o almoço de ninguém. Olha como ele afugenta esse coiote depois de ser despertado de uma soneca. O artista digital Aditya Arianto usa habilidades de edição para transformar diferentes animais em cubos. Ele nomeou esta série de Annie-Q. Você pode encontrá-la em seu Instagram. Parecem tirados do Minecraft, não? David Roich é um homem que quebrou o recorde por equilibrar por mais tempo um objeto em sua cabeça. Ele conseguiu equilibrar o objeto por 2 horas, 36 minutos e 6 segundos. Na era vitoriana, era muito comum ter aquários ornamentados com um designer bem distinto. Era mais ou menos assim. Aqui você pode ver um exemplo moderno, mas inspirado naquela época. Este vídeo mostra como a Lua, Marte e Vênus descem em direção do vulcão Popocatépetl. Foi capturado por câmeras de vigilância e o momento é quase perfeito, pois uma vez que os corpos celestes descem, o vulcão libera uma pequena nuvem de fumaça, como se realmente estivesse comendo. Samuel LMD usa suas habilidades artísticas para fazer fotomontagens com personagens da Disney em seu dia a dia. Seu interesse em misturar a vida real com desenhos animados surgiu quando ele assistiu o filme Roger Rabbit. Deixaremos seu Instagram na descrição. Este é um golfinho cruzado. Seu corpo robusto tem manchas brancas características que lembram uma ampulheta. Vivem principalmente no Atlântico Sul e no Pacífico Sul. Normalmente é visto em mar aberto, mas também já foi visto em águas rasas. Este é John Evans, campeão mundial do Guinness em levantamento de peso com a cabeça. Aqui você pode vê-lo levantando diversos objetos: 12 pneus, 200 litros de cerveja e um carro de 140 quilos. Este é o Shockwave Jet Truck, o caminhão mais rápido do mundo. Foi desenvolvido pela empresa americana Dyna Racing Enterprise. Este caminhão não tem motor convencional, mas usa 3 turbinas de avião, cuja potência combinada chega a 605 km/h. Imagine estar fazendo compras e, de repente, uma piton de 3 metros de comprimento aparece no meio das prateleiras. Pois foi isso que aconteceu com uma mulher em Sydney, na Austrália. Coincidentemente, essa mulher domava cobras e conseguiu controlar a situação. Ainda não está claro como o animal foi para lá. Olha a surpresa e o susto que este gatinho levou ao meter o bedelho onde não foi chamado. Um susto bem fofo. É assim que são testados os freios de grandes caminhões. Esses veículos representam uma grande ajuda para o transporte das coisas, mas também são um perigo para os outros motoristas caso algo dê errado. Os testes consistem em colocar uma boa carga no caminhão e acelerar até a potência máxima para, em seguida, frear imediatamente.
Esta curiosa forma em espiral é um ovo de tubarão-chifre. Esses ovos chegam a medir entre 12 e 14 centímetros de comprimento e são bem macios, o que lhes permite escondê-los em cavernas, rochas ou enroscá-los em algas. Eles ficam lá por até 12 meses e depois eclodem. Esta é a menor loja de McDonald's do mundo. Não é um restaurante convencional, e sim uma colmeia totalmente operacional, decorada como o famoso restaurante. A ideia veio de uma das cadeias de loja na Suécia, que decidiu ajudar na recuperação das abelhas, instalando colmeias no telhado. Apesar do seu grande tamanho, este inseto conhecido como tipula é totalmente inofensivo. Não suga sangue, só se alimenta do néctar das flores. Estas são as Sky Lodge Adventure Suites, 3 cápsulas transparentes penduradas sob a costa de uma montanha no Vale de Urubamba, em Cusco, no Peru. São acessíveis depois de escalar 400 metros. Você sabia que a boneca icônica da série Round Six está inspirada nos personagens dos antigos livros didáticos sul-coreanos Young-hee e Cho-soo? Os livros ensinavam as crianças a ler e escrever. Bom, provavelmente isso deixou a brincadeira ainda mais assustadora, não? Este é a At Workstation, o sonho de todas as pessoas que passam horas na frente do computador. Além de permitir que você trabalhe deitado ou na posição desejada, incorpora todos os elementos necessários para que você não precise de uma mesa. Takanakoi é uma tradição celebrada todo dia 25 de dezembro na cidade de Chumbivilcas, no Peru. São realizados duelos de punho entre membros da comunidade no intuito de resolver antigos rancores. Esta é uma água-viva recém-nascida. Nesse vídeo gravado num zoológico da Indonésia, podemos ver o momento em que uma fêmea de orangotango pega os óculos e os leva ao rosto. Estudos comprovam que esses animais têm uma inteligência notável, já que têm uma memória de longo prazo semelhante à da espécie humana. Quando o mosquito não consegue parar de beber, o resultado não é nada bonito. Quando seu sistema nervoso central está danificado, o inseto não sabe o momento certo de parar e bebe até explodir. Este é Eros, o cão labrador que trabalha com entregas na cidade de Medellín, na Colômbia. Trabalha para o mercado local. Este cão respeita as encomendas, pois são entregues intactas. Como agradecimento, recebe deliciosos prêmios e muito carinho dos clientes. Estas são as antigas casas de abrigo para os sem-tetos criadas pelo Exército da Salvação em Londres, no final do século XIX e início do século XX. Por 4 centavos, eles recebiam refeições e podiam dormir em uma caixa de madeira no formato de um caixão coberto com uma lona. Para divulgar o filme Os Smurfs, a Sony pintou de azul todas as casas da tradicional cidade Pueblo Blanco, na Espanha. Os moradores ficaram tão contentes com o aumento do turismo que votaram para manter a pintura permanentemente. Sabia que existiram 2 videogames que exalavam cheiro? Foi utilizado pela primeira vez no Gran Turismo 2. Neste jogo, composto por 2 CDs, denominado GT Mode, exalava cheiro de borracha queimada. E 3 anos depois, a FIFA 2001 fez o mesmo, mas com cheiro de grama. Este é Fran Fullman, um baterista espanhol que usa uma técnica bastante curiosa para tocar sua bateria, já que ele não se senta na frente de seus instrumentos, mas é capaz de lançar e fazer malabarismos com as baquetas em pé, enquanto segue o ritmo da música. Você sabia que existem sepulturas com código QR? É incorporada uma pequena placa que, ao digitalizar, mostra informações relacionadas com a pessoa falecida, como músicas prediletas, fotografias ou vídeos, entre outras. Estes são os ônibus noturnos do Japão, que geralmente iniciam sua viagem entre 19 e 21 horas para chegar ao seu destino logo pela 1ª da manhã. Seus assentos estão separados entre si, tendo espaço suficiente para esticar as pernas ou deitar. Tem até cortinas no corredor para proporcionar mais privacidade. Nesta imagem, você pode ver o equivalente a $5.000 em ouro versus prata.
Veja o que acontece quando você sopra bolhas de sabão em temperaturas muito baixas. Dentro você pode ver uma série de cristais de gelo crescendo. Aqui você pode ver mais de perto como isso acontece a uma temperatura de menos 15 graus Celsius. Este é Landon Meyer, um artista americano de efeitos especiais, famoso por criar máscaras hiperrealistas. Ele combina técnicas de impressão 3D e silicone pigmentado. O preço das máscaras varia de 500 a 5 mil dólares. É assim que se limpa o chão da grande mesquita de Meca. No vídeo podemos ver como as equipes de limpeza entram fazendo uma coreografia bem ensaiada, garantindo que a área seja limpa o mais rápido possível. É assim que se repara os dentes danificados por cáries e outros problemas. Neste vídeo de bastidores do filme O Hobbit, podemos ver o ator Benedict emprestando sua voz, movimentos e expressões para a criação de Smaug por meio da técnica de captura de movimento. I smell you. I hear your breath. Este estranho réptil mamífero chamado Cotilorhynchus era um gigante de 5 metros de comprimento, 1,80 m de altura e pesava 2 toneladas. Era herbívoro e tinha uma cabeça muito pequena em comparação ao grande volume do seu corpo. Parece até uma tartaruga gigante sem casco, não? Era um animal muito lento e passava a maior parte do tempo na água, vivendo como os hipopótamos de hoje em dia. Viveu no sudeste dos Estados Unidos há mais de 250 milhões de anos, durante o início do período Permiano. Este curioso esporte chamado ciclismo artístico consiste em fazer diferentes manobras e acrobacias com a bicicleta. Requer muita concentração e muita habilidade. Existem competições individuais e em grupo. Esta mulher se chama Viola Brand e é uma campeã mundial. Esta mulher e seu marido pretendem ter 105 filhos. Christine Öztürk, de 23 anos, e seu marido, um magnata turco, tem atualmente 11 filhos. Apenas um deles foi concebido naturalmente por Cristina. Os outros 10 e os próximos 94 nasceram e nascerão em barrigas solidárias. O sonho dela é ter a família mais numerosa do mundo. Assim funciona um estacionamento subterrâneo de bicicletas no Japão. O sistema coleta as bicicletas na entrada, as coloca em suas vagas e as devolve aos usuários quando esses vêm buscá-las. Custa cerca de 25 dólares por mês. Esta é a aparência de um crocodilo caimã albino. A cor de sua pele é devido à falta de um gene que produz melanina. Essas espécies são extremamente raras e algumas delas são encontradas no aquário tropical de Paris, na França. Este trem suspenso de Wuppertal, na Alemanha, opera em uma ferrovia suspensa, cerca de 12 metros acima dos rios e estradas. É o único do seu tipo. Uma viagem completa dura cerca de 30 minutos. Este é o Hotel Hard Rock Miami. Custou aproximadamente $1,5 bilhão de dólares para ser construída. Tem 34 andares e 638 quartos. Esta ponte com forma de um dragão localizada no Vietnã mede mais de 600 metros de comprimento e 36 de largura. Nos fins de semana à noite, o dragão cospe fogo pelas narinas. Observe a impressionante camuflagem da lagarta barão comum. Ela consegue se fundir com as linhas das folhas, tornando praticamente impossível de detectá-la, enganando seus predadores. A palavra poltergeist vem das palavras alemãs polter, que significa fazer sons e estrondos, e geist, que significa fantasma e espírito. Portanto, é traduzida literalmente como fantasma barulhento. Você sabia que é possível carregar um celular com energia cinética que um hamster produz ao se exercitar numa roda? Não é tão simples, mas você consegue fazer se procurar por vídeos e tutoriais na internet. Este é o laptop monstro Expanscape Aurora 7. Está equipada com 7 monitores. 4 deles são 4K de 17,3 polegadas, 2 no modo vertical e 2 no horizontal, e outros 3 pequenos de 7 polegadas. Todos foram projetados para dobrarem sobre si mesmos. Na Islândia, há pequenas casas chamadas Eiffel foram feitos para os elfos. São lugares para eles viverem tranquilos e protegidos. Podem ser encontrados em todo o país.
Olha a marca que um elefante deixou na terra depois de tirar uma soneca. Observe como se tira um verme de dentro de uma vespa. Os Dromiciops gliroides é um pequeno marsupial nativo da América do Sul. É um dos menores do mundo e este é o último de sua linhagem de 60 milhões de anos. Esses animais gigantes são os gaurs, também chamados de bisão da Índia, a maior espécie de gado existente. Pode atingir até 2,2 metros de altura e pesar até 940 quilos. Aqui você pode ver um deles assustando o rinoceronte. Esse é o peixe-elefante. Ele vive em lagos e rios da África, onde se alimenta de pequenos invertebrados. Bem, seu cérebro é muito grande em relação ao seu tamanho e tem níveis de inteligência semelhante a de pequenos mamíferos ou pássaros de maior capacidade cerebral com relação ao pequeno peixe. Além do mais, assim como as enguias elétricas, esses peixes possuem órgãos que geram campos elétricos. E embora não possam usá-los para atordoar suas presas, eles os usam para se comunicar e sentir o mundo ao seu redor. A pequena tromba é apenas para sentir a terra no fundo do rio à procura de comida. Jim Swine The Swine Pizza apresentou um produto que desde 2014 tem feito muito sucesso. Os ingredientes são massa de tomate, queijo, orégano e escorpiões. Pois é, você ouviu muito bem. Escorpiões. Cada fatia custa cerca de $10. E acredite ou não, essa pizza faz muito sucesso. Os clientes que têm coragem de provar acham deliciosa. O peixe-víbora é um dos peixes mais raros que podemos encontrar nas profundezas do mar. Raros e feios. Esta criatura de aspecto assombroso tem uma espinha dorsal comprida e inclinada com um fotóforo na ponta. É essa coisinha pendurada que também emite luz. O peixe usa esse órgão para atrair sua presa através de um processo conhecido como bioluminescência. Sua luz pisca para chamar a atenção da presa, fazendo ela se aproximar o suficiente para abocanhá-la. A felicidade passou. Você sabia que os elefantes também podem nascer com nanismo? Este espécime macho adulto foi o primeiro elefante anão descoberto na natureza. Mede pouco mais de 1,5 metros. Neste vídeo curioso, podemos ver e ouvir como os engenheiros de som da Walt Disney criaram os sons de um trem para um desenho animado. Aqui é o arranque. Puxando os freios. O apito e uma batida. Parece um trabalho divertido, não? Uma empresa de biotecnologia chamada PenBian está tentando acabar com a crise da caça de rinocerontes por meio de biofabricação de chifres e impressão 3D. São fabricadas a partir da queratina, o mesmo material que compõe as unhas e os cabelos. A intenção é enfraquecer o mercado de caça, vendendo essas peças a 1/8 do preço original. Apresentamos a vocês o Aquário Oceânico de Xangai, na China. É uma experiência subaquática incrível. Tem o túnel de observação subaquático mais longo do mundo, com 155 metros de comprimento. O aquário tem mais de 15 mil criaturas aquáticas. Você pode até descer uma escada rolante observando centenas de espécies marinhas. Este mapa animado nos mostra a migração humana através da história com um ponto de partida de grupos que se dividiram desde a África. Na verdade, é muito mais complicado do que mostra, mas é apenas uma estimativa. Observe em primeiro plano uma gota caindo no olho humano em câmera lenta. Este criativo comercial foi gravado por uma empresa nacional de baterias no Japão em 1983. É sobre um brinquedo de bombeiros que escala um prédio muito alto, demonstrando assim a durabilidade das baterias. Mas o mais criativo é o que acontece no final. Veja você mesmo. Este jogo engenhoso é chamado Goblet Gobblers, uma versão melhorada do jogo da velha. O jogo clássico é jogado apenas com um pequeno toque adicional. Você pode engolir a peça do seu oponente se ela for menor que a sua.
Este é Bronson, um gatinho que nasceu com uma anomalia genética que faz com que a primeira pata de cada perna seja longa e separada dos outros dedos, dando a impressão de ter polegares humanos. Suas patinhas parecem um botão de like. Que tal este projeto de poltronas de avião? Foi pensado a fim de criar mais espaço para os passageiros, colocando-os em alturas diferentes. Para o seu criador, este projeto é o mais adequado em tempos de pandemia. Já para outros, parece um pouco horrível. Qual sua opinião? Esta é a pedra Keinsteinen e está localizada em Oppedal, na Noruega. É uma magnífica formação rochosa em forma de cogumelo que dá sentido ao provérbio água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Os humanos não são as únicas vítimas de queimaduras solares. Veja como essas algas reagem à luz solar. Ao sair do casulo, as borboletas expelem um líquido vermelho chamado mecônio. Não é sangue, é um resíduo produzido no estado de crisálida que o adulto expulsa após a eclosão. Esta careta, também conhecida como tartaruga marinha comum, enfrentou com mordidas um tubarão-tigre que a perseguia como presa. Esta estranha massa gelatinosa é um saco gigante cheio de ovos de lulas bebê. Foi encontrado por um grupo de mergulhadores a 17 metros de profundidade na costa oeste da Noruega. Essas massas são raramente vistas pelos humanos. As fêmeas os põem e eles caem lentamente até atingir uma profundidade de 150 metros. E é aqui onde elas nascem. Que a Austrália é o paraíso dos marsupiais, todo mundo já sabe. Acontece que existe um em especial que é menos conhecido, mas que conquista todo mundo que o conhece, que é o quokka. Este pequeno marsupial de expressão sempre simpática e estampada no rosto é considerado o animal mais feliz do mundo. Você sabia que existe uma cor que tem um efeito calmante nas pessoas? Chama-se rosa Baker-Miller. Ela produz um efeito no cérebro que ajuda a reduzir a frequência cardíaca, o estresse e a agressividade. Foi posto à prova no final dos anos 70 nas celas de uma penitenciária. E em apenas alguns meses, o número de incidentes violentos diminuiu significativamente. Um dente de ovo é uma protuberância dura no focinho de algumas aves e répteis que ajuda os bebês a saírem do ovo na hora de eclodir. Ao contrário do que seu nome diz, não é um dente, mas uma protuberância de pele endurecida. Desaparece pouco tempo depois do nascimento. Você sabia que desde 2010 existe uma igreja chamada Igreja Unida de Bacon? Foi fundada pelo ex-fuzileiro naval John Whiteside em Las Vegas. Tem mais de 25 mil membros ao redor do mundo e eles ainda possuem seus próprios 8 mandamentos de Bacon. Observe como filmaram esta incrível cena para o filme de John Wick 3, usando técnicas avançadas de CGI e chroma key. Observe como as pessoas vestidas de trajes verdes movem as motocicletas e o palco. Neste vídeo, filmado em 1896, você pode ver Eugene Sandon, considerado o pai do fisiculturismo moderno. Foi um dos primeiros a comercializar aparelhos de ginástica há 125 anos. Esse é Giro, um pintinho cubano que nasceu com 4 patas. As posteriores se movem pouco, o que torna o animal um pouco mais lento e desajeitado. Esta anomalia se chama polimelia e é relativamente comum. Esta é a estátua de Xin Huai, um político corrupto do século XVI, considerado pelo povo como um traidor. As estátuas de sua família foram amaldiçoadas, urinadas e cuspidas por séculos. Esta reconstrução do rosto de um jovem Neandertal foi criada a partir de seus ossos. Viveu na Europa há cerca de 60 mil anos. Você sabia que a maioria dos anfíbios comem a própria pele quando fazem a troca? Eles fazem isso para reciclar todos os nutrientes. Algo muito interessante, mas bastante nojento.
Este grupo de cientistas encheu um formigueiro gigante no Brasil com cimento líquido. Como podem ver, são milhares de passagens, estradas e câmaras onde os insetos armazenam seus alimentos, enterram seus mortos e criam suas larvas. A escala é realmente impressionante. Alguma vez você já se perguntou como seria dirigir em outros planetas? Na Lua, você sairia voando. Em Júpiter, a força da gravidade te afundaria na superfície. Claro que são apenas hipóteses, já que Júpiter, na verdade, é um planeta gasoso. Este é um gato de pelo curto oriental, caracterizado por ter enormes orelhas pontudas, que às vezes caem e fazem com que pareçam cachorros. Você sabia que existe uma bicicleta com rodas feitas de tênis? Foram desenhadas pela Adidas em colaboração com a marca de pneus Continental. Cada aro é composto por 6 tênis. Observe como os flamingos se alimentam. Eles sugam a água com a parte da frente do bico. Estes animais possuem uma estrutura filamentosa denominada lamela, que funciona como um filtro que captura camarões e outras pequenas criaturas aquáticas. Você já viu uma tatuagem animada? Phil Berge tatuou em 76 pessoas uma animação quadro por quadro. Olha o resultado. O mel das abelhas é um alimento delicioso e nutritivo, e não é apreciado somente pelos humanos. Existe uma espécie de mariposa, conhecida como mariposa falcão, que consegue obter mel de uma forma incrível. Ele consegue simplesmente imitar o aroma produzido pelas abelhas, que permite que ele entre na colmeia e coma todo o mel que quiser, sem ser detectado. Alguns animais precisam hibernar durante o inverno para economizar energia, mas o musaranho pigmeu, um dos menores mamíferos do mundo, tem uma estratégia melhor. Este animal pode encolher seu cérebro em cerca de 30% para conservar energia. E o mais incrível é que quando chega o verão, ele faz com que seu cérebro volte ao seu tamanho normal. No mar da Indonésia vive uma grande quantidade de animais, e entre os mais surpreendentes está o pepino do mar serpente. Esta curiosa criatura vive em águas rasas e com cerca de 3 metros de comprimento consegue se tornar o maior pepino do mar do mundo e também consegue enganar a todos como se fosse uma serpente marinha. Se pensarmos numa colmeia, com certeza imaginamos num clássico favo de mel com uma forma esférica por fora e hexagonal por dentro. Mas nem todas as abelhas são iguais. Por exemplo, as abelhas australianas sem ferrão criam suas casas com um padrão chamativo em forma de espiral ascendente, onde podemos ver as células a olho nu. Esta foto curiosa postada no Twitter por Chelsea, uma garota americana que tinha acabado de se mudar para sua casa nova e percebeu que na parede havia uma barata presa debaixo da pintura. A imagem logo se tornou viral, recebeu mais de 60 mil curtidas e causou uma chuva de memes. Observe a forma curiosa que os machos da espécie Y da cauda de alfinete atraem suas potenciais parceiras. O macho dança no ar na frente dela, agitando a cauda para cima e para baixo. Isto que você vê aqui é um fenômeno raro chamado plen. Trata-se de milhares de pequenas larvas de moscas ciara militares que marcham em um grupo coordenado. Um enxame pode medir até 10 metros. Essas são plantas de guaraná, fruta nativa das florestas tropicais amazônicas do Brasil, Colômbia e Venezuela. O curioso é que quando amadurece, sua polpa e as sementes se destacam, fazendo com que pareçam olhos olhando ao redor. Olha a incrível façanha que o piloto italiano Dario Costa realizou ao atravessar os túneis de Catarca, na Turquia, em um avião de corrida. Bateu o recorde do Guinness pelo voo mais longo através de um túnel com uma distância de 1,730 metros a 245 quilômetros. Você já conhecia a galinha Seabright? Esta rara espécie foi criada em 1800, principalmente para uso ornamental.
Esta é a maior cebola do mundo até hoje. Foi cultivada pelo jardineiro inglês Peter Glasbrook e pesa 8,150 kg. É assim que os carneiros selvagens lutam pelo domínio. Eles se colidem a mais de 30 km por hora. Seus crânios são reforçados com uma camada dupla de ossos fortes o suficiente para amortecer golpes poderosos e proteger o cérebro de colisões. Esta é a maior e a mais longa ponte impressa em 3D do mundo. Localizada na cidade holandesa de Nijmegen, tem uma extensão de 29 metros. Aqui você pode ver um pouco do seu processo de construção. Conheça agora o D30, cuja função é absorver impactos sem a necessidade de carregar proteções pesadas e incômodas de metal ou plástico. Quando submetido a uma força repentina, é capaz de absorver o impacto. A aranha que você vê, honestamente, parece mais uma decoração de Natal. Mas é uma aranha-lobo. Todas as pequenas luzes que você vê em seu corpo são os olhinhos de centenas de bebês que ela carrega em suas costas. A Amazon criou o Astro, um robô pet capaz de ajudar nas tarefas do dia a dia e na segurança. Se um alien a 65 milhões de anos de distância estiver olhando agora para a Terra através de um telescópio, ele estará olhando para os dinossauros. As rãs são conhecidas por suas inúmeras cores. Inclusive, existe uma espécie que vive no sul da Ásia, chamada rã touro indiana, que tem a capacidade de ficar totalmente amarela quando quer atrair as fêmeas. Isso para contrastar com as bolsas azuis de sua garganta. Muitos insetos recorrem a truques para enganar seus predadores. E o louva-a-Deus flor espinhoso é um grande especialista nisso. Esta curiosa criatura tem um desenho circular nas asas. E quando se sente ameaçado por um predador, ele simplesmente expande suas asas, dando a ilusão de ser um par de olhos de um animal bem maior. As profundezas do oceano sempre nos surpreendem com espécies belíssimas e raras, como por exemplo a arpa-esponja. Esta criatura foi batizada com esse nome por causa de sua semelhança com um instrumento musical. Ela vive a mais de 3 metros de profundidade. Hoje em dia, quando sentimos alguma dor ou machucamos a cabeça, podemos recorrer aos remédios e cirurgias. Mas há centenas de anos atrás, em algumas civilizações como a Inca, apelavam para a trepanação, que é um tipo de cirurgia no qual são feitos furos no crânio. Acreditava-se que com a trepanação, espíritos ruins sairiam do corpo, mesmo que muitas vezes causando a morte do paciente. Quando pensamos numa abelha, logo imaginamos um pequeno inseto com listras negras e amarelas. Mas você sabia que esses insetos contam com uma gama de cores mais ampla dependendo do lugar onde vive? Por exemplo, a abelha cuco de neon, que vive na Austrália, tem o corpo coberto com faixas pretas e azuis brilhantes. Veja como essa pequena aranha de jardim ricocheteia em sua teia. Acredita-se que esse comportamento distrai seus predadores. O movimento é uma tentativa de distorcer sua visão. Você já viu o esqueleto de um vulcão? Esta é a impressionante montanha Chip Rock, no deserto do Novo México. Trata-se da garganta de um vulcão que perdeu sua fonte de calor e o magma se solidificou há mais de 30 milhões de anos. A erosão foi exposta e assim é seu esqueleto. Você sabia que algumas aves tomam banho de formigas? Elas pousam sobre um monte de formigas vermelhas europeias, que como defesa secretam um ácido fórmico, um inseticida natural. Esse comportamento foi observado em mais de 250 espécies de aves. Bem inteligentes, não? Você sabia que a cópula de uma abelha macho com a rainha é tão explosiva que ele morre no final do ato? Isso acontece porque o aparato reprodutor do macho se rompe após ejacular, pois fica preso dentro da abelha rainha sem a possibilidade de retirá-lo. Nesse vídeo podemos ver todo o processo de forma mais direta. O ato costuma durar pouco menos de 5 segundos. Confira o impressionante protótipo de visualizador de áudio criado pelo artista sul-coreano Dak Jung. Ele usa ferro fluido suspenso em um líquido transparente.
Você sabia que em Hamburgo, Alemanha, existe um único McDonald's flutuante do mundo? Você pode fazer seus pedidos sem sair do caiaque. A única coisa decepcionante é que você não pode fazer seu pedido através do alto-falante, somente pelo celular. Vejam como funciona um removedor instantâneo de pintura. Ele adere inchando a tinta. O aumento de volume provoca tensões internas e rupturas que provocam um enfraquecimento e separação na camada superficial. Você sabia que é possível fazer o gelo ferver? Na verdade, é água fervendo e congelando constantemente. Isso se chama ponto triplo e ocorre quando os 3 estados da matéria coexistem em equilíbrio. Este é o gol mais distante da história do futebol. Foi marcado pelo goleiro Tom King, do Newport County, percorrendo uma incrível distância de 96 metros. Estas são as artes em miniatura de David Lindon. São tão pequenas que cabem na ponta de uma agulha. Ele recria personagens e obras famosas com a ajuda de um microscópio. E é assim que os arranha-céus de Dubai são limpos após uma tempestade de areia. Assim é a trilha que um avião deixa durante o voo quando vista de outro avião. Este é o Baby Shark, não a canção. É um estranho feto de tubarão que se tornou viral por causa da sua estranha aparência. Além de albinismo, ele sofria de uma doença genética chamada ciclópia. Devido à sua condição, não sobreviveu muito tempo depois de sair do corpo da mãe. Observe as pupilas de um gato enquanto ele soluça. Você sabia que existe lamen espacial? Foi criado em 2005 pela empresa japonesa Nissin. E é assim que ele fica quando está desidratado. Basta colocar um pouco de água e pronto. Imagine degustar um lamen quentinho com esta vista. Você já ouviu os bramidos de um cervo canadense? As fêmeas se sentem atraídas pelos machos que emitem bramidos mais altos e mais frequentes. Veja como este caranguejo amputa o próprio braço. Isso aconteceu depois que ele lutou contra algumas gaivotas e foi gravemente ferido. Mas não se assuste, esses animais têm a capacidade de regenerar seus membros. Este pequeno robô que você vê aqui foi inspirado em uma barata. Resiste a uma força de 1 milhão de vezes o seu peso e é capaz de viajar 20 vezes o comprimento de seu corpo em 1 segundo. Especialistas acreditam que ele poderia ser usado em missões de resgate. Estas são as esculturas de bebês gigantes do artista tcheco David Czerny, instaladas na torre de televisão de Pskov, em Praga. Cada escultura é feita de aço e pesa 190 quilos. Conta com 2,40 metros de altura e 1,20 metro de largura. Neste vídeo podemos ver como foram instaladas. Esta é a maior pistola Nerf do mundo. Mede cerca de 4 metros, pesa mais de 90 quilos e é feita de madeira com alguns detalhes impressos em 3D. Seus dardos são feitos de tubo de PVC rodeado por espuma. Quando disparado, chega a 80 km por hora. Observe a maneira engenhosa de como a areia limpa em uma praia no Havaí. A tela de metal filtra o lixo e os microplásticos. Este é Lucas, um dispositivo de reanimação cardiopulmonar. Com este robô, os paramédicos podem padronizar a qualidade da ressuscitação e minimizar as interrupções nas compressões. É assim que os astronautas da NASA simulam a microgravidade. Este dispositivo, em forma de guindaste chamado Argo, ajuda nos treinos de futuros astronautas que precisam se acostumar com a gravidade. Este estranho órgão pendurado na boca deste camelo se chama doula. É um saco insuflável no interior do pescoço que sai pela boca quando estão com muito calor. Eles o utilizam como forma de atrair as fêmeas. E é assim que os dermápteros abrem suas asas. Parecem origami. Certamente você já viu essas ervas giratórias em filmes de cowboy. Mas você sabia que elas rolam para se reproduzir? Quando esta planta atinge a idade adulta, quebra seu caule e, com a ajuda do vento, rola por quilômetros e quilômetros, espalhando seus esporos e sementes. Esta é a aparência da maior minhoca terrestre do mundo. Elas podem medir até 3 metros de comprimento.
Conheça a Eva, uma fusão entre um aquário e um pomar autossuficiente. Na parte de baixo, os peixes vivem numa espécie de aquário. Os resíduos da planta alimentam os peixes, e os resíduos dos peixes alimentam a planta, criando um ciclo vital autossuficiente. Você já viu chuva saindo do telhado? Bem, isso não são gotas de chuva. Trata-se de 1.200 lágrimas de bronze suspensas no aeroporto de Changi, em Singapura. Este impressionante trabalho cinético foi criado pela agência de designer Art Class Can. Assim eram as academias femininas nos anos 40. Contava com aparelhos feitos de diversos rolos que supostamente ajudavam a reduzir a gordura corporal. Esta é a gangorra Tiratutter Wall, uma instalação entre os espaços do muro de aço da fronteira que separa os Estados Unidos e México. As crianças de El Paso, Texas, e a comunidade de Anapra, Juárez, brincaram juntas em 3 gangorras rosa durante 2019. Esta é a granada extintora Elite Fire, capaz de extinguir incêndios de uma forma muito mais eficaz que os extintores clássicos. É acionada automaticamente ao entrar em contato com o fogo. A bola espelha um produto químico na forma de pó seco que apaga o fogo quase imediatamente. Olha essa fantástica capa de realidade aumentada deste livro de yoga. Foi criada pelo artista Alexander Ward. Você precisa usar um filtro do Instagram para vê-lo com seu celular. Graças a este vídeo filmado por Richard Albrecht, podemos ver de perto como os mosquitos comuns põem seus ovos. É algo nojento, mas muito ordenado e satisfatório. Você sabia que existe uma empresa que oferece proteção extra aos pets? A empresa japonesa Samurai Age fabrica armaduras de antigos guerreiros samurais para cães e gatos. Seus projetos custam em torno de $150 e são feitos sob medida para cada animal. Esta é a igreja monolítica de São Jorge, localizada na Etiópia. Esta construção foi literalmente esculpida sobre uma rocha vulcânica do século XIII que está perfeitamente preservada. Teria coragem de viajar no monotrilho suspenso a 12 metros de altura? Ele está localizado em Wuppertal, uma cidade alemã, e funciona desde 1901. Nas águas transparentes do Caribe, podemos nadar com diferentes criaturas marinhas, mas outros animais também desfrutam dessas belas águas, como por exemplo os porcos selvagens. Diversos porcos visitam as praias para se refrescar junto com os curiosos turistas, que aproveitam para tirar muitas fotos. Este é o menor ursinho de pelúcia do mundo, feito pela artista sul-africana Cheryl Moss. Mede apenas 4,5 milímetros. Em Mercúrio, ocorre o fenômeno do nascer do Sol duplo. Quando o Sol nasce, aproximadamente 2/3 de seu tamanho se esconde novamente, quase exatamente de onde saiu. Depois, sobe novamente para continuar sua jornada pelo céu. Isso só acontece em alguns pontos de sua superfície. Você sabia que existe uma pizzaria operada por robô? Esta é Patsy, uma máquina capaz de receber ordens para sovar e estender a massa, colocar os ingredientes, colocar a pizza no forno e servi-la cortada dentro de uma caixa para entrega. Logo, logo estaremos todos desempregados. Este é o Balloon World Cup, um curioso campeonato idealizado por ibailanos e pelo jogador de futebol Gerard Piqué. Ele é disputado num espaço de 8 metros por 8 metros, com um jogador por equipe. Cada um deve evitar a queda do balão lançado pelo seu rival, enquanto eles se esquivam de uma série de obstáculos. Você sabia que muitas pessoas abandonam supercarros em Dubai? A maioria deles pertence a pessoas que não puderam pagar suas dívidas e tiveram que fugir do país. Neste vídeo podemos ver o ciclo de vida de um dente de leão, desde o momento em que floresce até que a cabeça fecha e as sementes brotam. Olha como o rosto de uma pessoa se deforma a uma velocidade de 300 km por hora. O vídeo foi gravado em um ambiente controlado. Nunca deixe de usar o capacete. Muitas pessoas usam seu celular enquanto esperam no semáforo. Para acelerar o tráfego de pedestres, o governo sul-coreano instalou semáforos no chão para que as pessoas com os olhos fixos no aparelho possam vê-los mais facilmente.
Você sabia que existe sal feito de lágrimas humanas? Tem de raiva, tristeza e alegria. Dependendo da emoção, o sal adota um sabor e aspecto distintos. Esse é o King Koi Cove Garden, um restaurante onde você pode comer rodeado de carpas. Segundo os donos, há mais de 3.000 peixes nadando em volta das mesas. Você sabia que existe um planeta que é mais habitável do que a Terra? Trata-se do Kepler 442b, um exoplaneta rochoso a 1.206 anos-luz de distância. Tem uma habitabilidade de 0,836, enquanto a Terra tem 0,829. Olha como são feitos os cones de sorvetes. São literalmente panquecas enroladas. Observe como os agapornis recolhem folhas e caules para construir seus ninhos. Guardam tudo entre suas penas para que eles não caiam. Esta foi Stella, uma tubarão que foi diagnosticada com escoliose e cifoses, condição que fez sua coluna projetar-se para fora. Infelizmente, ela morreu em 2021. As mães de morcegos frugívoros caracterizam-se por serem extremamente protetoras. Elas enrolam seus filhotes em suas asas para mantê-los aquecidos. Quando as mães não estão presentes, os bebês órfãos devem ser embrulhados como burritos. O Sinossauro Pteryx prima era um pequeno dinossauro carnívoro que viveu há cerca de 125 milhões de anos atrás. Ele era coberto por penas delicadas, semelhantes aos pelos de alguns animais modernos. Parece um pouco com um cisne, só que com braços. Nesta página, você pode navegar por uma fotografia em 3D do céu noturno de Marte. Deixaremos o link na descrição. Para animar as criaturas do universo Avatar, os produtores do filme usaram cavalos com sensores de movimento. Você sabia que em Hong Kong existe um ônibus de viagem dos sonhos? O passeio dura cerca de 5 horas e é projetado para aquelas pessoas que não dormiram bem na noite anterior. É proibido fazer barulho ou falar no celular. Com o valor do bilhete, está incluso uma máscara para os olhos e tampões de ouvido. Esta animação nos mostra o tempo que leva para uma bola cair em diferentes planetas do nosso sistema solar. No Sol leva apenas 2,7 segundos, em Júpiter 9 e em Plutão 57 segundos. O falcão peregrino é a ave mais rápida do mundo, atingindo velocidades de mais de 320 km por hora. Teoricamente, isso arrebentaria seus pulmões. Porém, seu bico conta com pequenos tubérculos ósseos nas fossas nasais que redirecionam as ondas de choque do ar, permitindo a ave respirar e reduzir a mudança de pressão atmosférica. Inclusive, algumas aeronaves de combate militares copiaram este projeto. As montanhas de Lishui, na China, possuem um complexo criado apenas para os mais corajosos. Com uma estrutura transparente de mais de 2.700 metros de comprimento, este toboágua é o mais longo do mundo. E isso é tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando o seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando o seu comentário. Até a próxima!